Pronto, bora começar, gente. Vê, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de arquivo, tá? Aí, essa imagem aqui, ó, essa, vocês já viram esses arquivos, não foi? Tem muito em escola, né? Isso é o terror para procurar as coisas. Quando tá organizadinho assim é bom, e quando tá bagunçado ou mal organizado. Então, o que acontece? Vê, hoje em dia, esse tipo de arquivo, ele tá entrando em desuso. A gente tá trocando, digitalizando tudo, não é isso? É, como eu disse a você, boa parte das coisas que a gente faz no dia a dia, no computador, foram coisas que a gente fazia manualmente, ou seja, a gente saiu digitalizando tudo. Os arquivos hoje são digitais, então ele tem uma grande vantagem. Quando a gente transferiu isso para dentro de um computador, né, transferiu esses arquivos para dentro da máquina, a gente teve inúmeros ganhos. Eu até vou pegar um arquivo aqui para você ver o que a gente via em muitas escolas. Vamos ver aqui. É, tem que escrever errado, ó. Eu tô com tosse. Pronto, a gente via muito isso, né? Em algumas salas, bagunçava, acúmulo de arquivo que faltava espaço. Essas pastas com o tempo ressecavam. Se a sala não for bem acondicionada, o que acontece? Os papéis pegam mofo, traça come, era aquela agonia. Só que ainda sem falar da quantidade de espaço que ocupava. Às vezes você precisava de uma sala tamanho dessa para guardar um arquivo bem organizado e olha lá. Quando você tem a sorte de ter uma sala assim, né? Nessa estrutura aqui, quando alguém pedir, ó, eu quero o arquivo de fulano. Ah, tá lá na estante 2, prateleira 10, pasta 5. Aí ainda dava, era rapidozinho, dava uma certa agilidade para encontrar. Mas hoje em dia a gente digitalizou tudo. Eu estou mostrando essas fotos para que você tenha uma ideia de como é que funciona o computador. É do mesmo jeito, só que digital. E a gente ganhou o quê? Vê, espaço. Arquivos que cabiam dentro de uma sala, ou então até dentro de uma sala grande mesmo. Hoje em dia ela cabe dentro do seu pendrive, dentro do seu computador. Economia de espaço, tempo, dinheiro e ainda a gente fala bem a natureza, né? E a saúde também, porque esses papéis aí depois de um certo tempo, se não for bem cuidado, pode causar alergia, um bocado de coisa. Então, enfim. As pastas que a gente via hoje, elas foram transferidas para dentro do computador e ela tem exatamente a mesma função. Só que ela tem mais flexibilidade, elas comportam mais arquivos dentro. Né? Então, enfim, é imensamente melhor. Então, aqui a gente tem o ícone da pasta, que eu até mostrei para vocês na aula passada, né? E vamos dizer o seguinte, para que a gente possa ter uma ideia melhor. Não tem a sala? A sala que esses arquivos aqui que eu mostrei a vocês, no computador seria o disco C, aquele disco que eu mostrei. Esse discozinho aqui, ó. Esse aqui seria a sala. E dentro dessa sala, tá aqui, ó, minhas pastas de arquivo. Entenderam? O que é que eu posso colocar dentro dessas pastas? Outras pastas e posso colocar também arquivos, certo? Tá dando para entender aí direitinho? Agora, teve um aluno que me perguntou hoje, mas como é que cria arquivo? Como é que funciona esse negócio de criar arquivo? Tem muita coisa que a gente faz no dia a dia e a gente não percebe, né? Vocês criam um arquivo toda vez que você pega o seu smartphone e tira uma foto, você está criando um arquivo. E está sendo colocado dentro de uma pasta lá, no seu celular. Só que está tudo hoje, está tanta coisa de forma automatizada que você acaba fazendo sem saber. Você não precisa ter um grau de conhecimento muito sofisticado, muito grande para usar um celular. Porque ele faz tudo para você. Tirar foto, ele já cria lá uma pastinha, tudo direitinho e fica lá tudo armazenado. Só que quando você vai trabalhar de maneira mais organizada, né? E também não adianta você ter um computador rápido e pegar e deixar seus arquivos tipo assim, ó, tudo misturado. Então você tem que criar uma lógica para quando você precisar desse arquivo, você conseguir encontrar também. Então é isso que a gente vai começar a ver isso hoje, certo? Sim, aí respondendo a pergunta do aluno, que, como é o arquivo? Como eu disse, ó, tirou uma foto.
Ah, mas como é que cria um arquivo no computador? Exemplo. Antigamente, quando eu queria criar um arquivo de texto, eu escrevia na mão ou pegava o quê? Uma máquina de escrever e datilografava o arquivo todinho. É a mesma coisa no computador, só que em vez de ser na máquina de escrever, em vez de ser na mão, é nele. E em vez de usar a máquina de escrever, na grande maioria dos computadores, a gente usa um programa, um editor de texto, né? No meu caso aqui, o meu editor de texto é o Word, ó. Então eu abro o meu Word. Deixa ele abrir direitinho aqui. Ixi, tá lento hoje. Por quê? O que é que tá acontecendo? Abro o Word, peço uma folha em branco e começo a digitar meu texto. Fica só meu nome. Certo? Aqui eu já gerei um arquivo. Só basta eu fazer agora, ó, salvar. Quando eu for salvar, eu vou escolher um local para guardar esse arquivo. Que pode ser dentro de uma pasta, dentro, solto numa unidade de disco. Aí eu vou escolher aqui e vou botar na área de trabalho, certo? Dentro da pasta sala, certo? Ó, com o nome Wellington Document. Pronto, salvei, já criei o arquivo. Vou fechar. Eu botei dentro da pasta sala, né? Olha o arquivo que eu criei aqui, certo? Olha, no meu computador eu deixei propositalmente aparecendo as extensões do arquivo. Depois vocês vão saber o que é. Que aqui eu botei o que? O nome, ó, o Wellington. Aí eu não botei esse doc, não. Esse doc apareceu sozinho. Tá? Depois a gente vai saber o que é. Fazer melhor. Vamos deixar do jeitinho que é o computador de vocês. Epa, aqui, cadê? Deixar do jeitinho que é o computador de vocês. O computador de vocês está assim, ó. Você cria o nome do arquivo e só. Não aparece o doc, a extensão em si. Mas não é porque essa extensão não existe, é porque ela está escondidinha para você não apagar ela acidentalmente. Antigamente ela ficava visível, que a gente precisava dela. Mas hoje a gente consegue saber a origem de um arquivo olhando para o ícone dele. Exemplo, ó. Deixa eu aumentar esse ícone aqui para ele ficar grandinho. Tá vendo? Quando eu vejo esse ícone, eu já sei que isso aí se trata de um arquivo de texto originado do Word. Quando eu vejo esse aqui, ó, cadê? Eu já sei que é de um arquivo de texto do Excel. Esse aqui é um PDF. Esse aqui é um arquivo de imagem. Deve ser PNG ou JPEG. JPEG ou JPG. Estão entendendo? Até aí? Então, já sabe como é que esses arquivos são gerados. Você gera através de um programa, de uma foto que a gente tira. Ah, professor, mas eu pergunto também. E a foto que eu tenho no celular, como é que eu faço para transferir? Ó, isso aí a gente vai ver futuramente. Bem que não faz parte do curso. E vocês vão ver, é o seguinte, depois vocês vão entender como é que faz. Então, você ter seu celular, quando você conectar o cabo, lendo lá e interpretando o que ele está pedindo para fazer, você vai saber como é que faz. E agora você já sabe que é uma pasta, já sabe que é um arquivo, vai ficar mais fácil de ter o entendimento. Certo? Pronto. Sabe, já sei para que, como é o que é um arquivo. Já sei para que serve uma pasta. Dentro da pasta, a pasta serve para organizar o meu conteúdo dentro do computador. Posso botar dentro dessa pasta arquivo de áudio, arquivo de texto, posso colocar inúmeras outras pastas, certo? Agora vamos criar uma organização aqui. Vou dar um exemplo. E eu acho que dei esse exemplo na aula passada, não sei, eu já dei tanta aula hoje que eu já estou sem saber se eu passei esse exemplozinho para vocês. Mas bora lá. É, você comprou um computador e você quer organizar as fotos as suas fotos no computador. O que é que você faz? Você cria uma pasta chamada fotos. Então, vem aqui, ó, aponto para novo, pasta, vou criar uma pasta chamada fotos. Depois vai ter o resumo aí explicando como é que cria pasta tudo direitinho, certo? Para quem não souber. Fotos. E dentro da pasta fotos, eu vou criar uma pasta chamada férias. Dentro da pasta fotos, eu posso criar outra pasta também chamada Aniver. Exemplo, ó, dentro da pasta férias, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o seguinte, ó, férias de...
tenho aqui fotos de férias de 2023. Vou criar outra para botar as férias de 2024, 2025. Aí você que vai criar uma lógica, certo? Aí para ficar fácil. Porque quando a pessoa chegar e diz, ó, eita, deixa eu ver tuas fotos das férias de 2023. Aí tá onde? Tá na pasta fotos, férias, 2023. Acha bem mais rápido, né, do que tá misturado. Ah, você tem um filho em casa, aí você fala o quê, ó? Cria uma pasta com o nome aniversário, aí bota uma pastinha para Maria, dentro da pasta Maria bota o nome aniversário de 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim sucessivamente. Cria uma pasta para outro filho, aí pode botar primeira comunhão, deixa eu ver o que mais, formatura ABC, e assim sucessivamente. Tá dando para entender, né? Como é que faz essa organização? Hum, Você também tem que saber se locomover dentro do computador, né? Você tem que entender como é que funciona essa hierarquia de pasta, como é que eu trabalho nessa janelinha aqui, para que assim eu consiga me movimentar com mais facilidade. Se não, o simples ato de eu mandar você salvar um arquivo, como a maioria do pessoal chega aqui, ela sabe salvar, sei. Aí quando eu digo, então, cria uma pasta dentro da pasta meus documentos, com o nome tal, e salve esse arquivo dentro dela. Ah, professor, só vocês salvar, vocês fazem assim, no arquivo salvar. Vai salvando na pasta sempre no local só, tudo misturado. Tá vendo? Então você tem que saber se locomover. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Até aí, de boa, né? Todo mundo entendendo, né? Vê. As pastas também têm umas regrinhas, tanto para a criação de nome de pasta, como para a criação de nome de arquivos. E elas têm os endereços, né? Exemplo, ó, aqui tem dizendo, ó, C desktop fotos, ou seja, que a pasta fotos está dentro do desktop, que está dentro do disco C, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou alterar a configuração da minha pasta para exibir as extensões, que aí vocês vão entender mais ou menos para que serve também. Vou encontrar aqui. Vou desmarcar aqui. Depois a gente vai ver isso aqui na próxima aula. Octar, desmarquei octar extensão. E vou botar exibir caminho completo de arquivo. Cadê? Mostrar. Eu vou botar para exibir o caminho completo do arquivo aqui, ó. Em vez de só o título, certo? Que é dessa barrinha de título, mostra o nome da pasta, né? Eu vou botar para exibir o caminho, o endereço dela completo. Tá ok, ó. Já apareceu aqui o endereço para mim, tá? Então bora lá. É... Vamos entender a parte de endereço, né? Ó, quando eu venho aqui na barra de endereço, vou abrir até essa pasta férias aqui, ó. Eu sei o que, ó? Que a pasta férias está dentro da pasta e está no disco C do computador, certo? Está em meu computador. Por que meu computador? Porque está na sua pasta de usuário, certo? O caminho completo dele mesmo está aqui, ó. Fotos, que está no desktop, que está numa pastinha chamada Use, que é a pastinha do seu usuário, disco C. Mas a gente pode abreviar aqui, ó. Disco C, desktop, fotos. Então, essa desktop é a área de trabalho, certo? Sim, já que estou com em área de trabalho, algumas palavrinhas a gente tem que lembrar, né? O que seria área de trabalho? Porque quando a gente diz área de trabalho, a gente generaliza, né? Então, por que tem a segunda opção, desktop? Porque a área de trabalho pode ser qualquer outro local, né? Exemplo, ó. Aqui a gente tem a área de trabalho do Windows, que é o desktop, e aqui dentro, ó, isso aqui, ó, seria a área de trabalho da pasta férias, certo? Eu botei para exibir também a extensão do arquivo, para que você também entenda um pouquinho e a gente se aprofunde mais no conhecimento. Por padrão, de vocês não aparece, né? Que eu até botei para vocês verem como é que fica, né?
Porque hoje em dia a gente usa os ícones. Só que a extensão, tendo aqui, ó. Para que serve a extensão? Bem, se você já tiver as extensões de call, PDF, PNG, você já sabe, PDF é um arquivo lá fechado, geralmente utilizado para... A gente usa muito quando vai baixar boleto bancário. E por que usa ele? Quando eu vou mandar um arquivo para alguém, eu prefiro mandar em PDF. Primeiro que ele vai fechadinho, para alterar é mais difícil. Segundo, é porque se eu mando para o seu celular, ele abre. Se eu boto em um computador de um XP, ele vai abrir. Se eu mando para um computador com Windows 11, ele vai abrir. Se eu boto na Smart TV, ele abre também. É um formato que a maioria dos equipamentos consegue reconhecer e abrir. Se eu mandar no formato do Word, se o Word que você tiver instalado for uma versão muito antiga, talvez não abra o arquivo que eu mandei. Se você não tiver o Word instalado no seu computador, não vai abrir. Entendeu? Então, por isso que o pessoal usa muito mandar em PDF. Eita, é uma abreviatura em inglês, mas a gente pode procurar aqui, ó. Não, mas a gente procura. Porque, ó, é porque quem cria é o. Quem dá esses não é o criador dessa versão desse arquivo, né? Bora lá. O que significa PDF? Portátil, documento, formato portátil de documento. Porque realmente é o intuito dele, né? Só que é o seguinte, ô gente, foi bom falar nesse assunto, porque quando eu tô passando esse conteúdo para vocês, tem algumas coisas que realmente eu não passo feito isso aqui, porque tem que saber mais a usabilidade dele. Mas é interessante se você se indagar, perguntar sobre isso. E os arquivos, eles têm inúmeras informações, inúmeras características. Exemplo, a gente vê muito isso na aula do Corel, né? PNG, que tem uma taxa de compressão mais baixa do que o JPEG. O PNG ele tem uma compressão sem perda. Em compensação, os arquivos, em contrapartida, o arquivo é maior, mas tem as vantagens, são mais nítidos e aceita o fundo transparente, né? Canal alfa. JPEG tem uma taxa de compressão maior, tem perda, mas é uma perda quase imperceptível e, em contrapartida, não aceita fundo transparente. Então, cada arquivo tem suas características. É interessante você saber se você vai trabalhar com um determinado tipo de produto. Então, quem geralmente trabalha com edição de imagem, vídeo, edição de som, tem a necessidade de saber algumas características desse arquivo. No teu caso mesmo, tu trabalha com radialista, não é isso? Aí você mexe muito com o arquivo MP3. Quem é que faz vocês têm que fazer alguma compressão de arquivo lá, essas coisas? MP3 e tem que ter um cuidado na hora da conversão, porque se der uma compressão muito baixa, muito grande, né? O que é que vai acontecer? Você perde a qualidade do arquivo demais. Se o arquivo você botar numa altura muito, num som, estiver escutando num som muito alto, ele vai ficar chiando, vai ficar trepidando fica horrível, né? Então você tem que não fica nítido. Então você tem que entender um pouquinho dependendo do que você for fazer, você tem que entender. Então, é interessante depois, quem quiser trabalhar nessa área mesmo, entender um pouquinho de compressão de arquivo. Características desses arquivos, né? É tão tal que até um tempo desse, quando a gente falava de MP3, o pessoal dizia, é o aparelho. O aparelho é o play, né? E, inclusive, muitos não lê só MP3, lê até o tipo de arquivo, né? Mas MP3 é um formato de arquivo. Veja, agora, olha se eu apagar essa extensão. Porque o que acontecia? Quando essa extensão vinha por padrão visível, no DOS é que era... Se você apagasse essa extensão, se você soubesse de qual era o arquivo, beleza, você botava a extensão de volta e ele voltava a funcionar. Eu vou vir aqui e vou apagar a extensão, é XLSX. Vou dar Enter. Vai aparecer uma mensagem aí dizendo que eu posso ter danificado meu arquivo. Olha o que acontece. Ele perde o ícone. O sistema operacional não consegue mais saber
associar o arquivo que você criou ao ícone. Porque ele fica sem. Ele vai lá, lê o nome do arquivo, procura a extensão e não achou. Se ele não sabe a extensão, ele não sabe de onde veio o arquivo, ele não vai poder fazer a associação daquele ícone. E você também, quando pedir para abrir, quando você abre um arquivo aqui, ó, com a extensão tudo direitinho, automaticamente ele já puxa o programa correto para ser aberto, aquele arquivo. Mas quando você não sabe e apagou por acidentalmente, e dá 2 cliques para abrir, ó, selecione um aplicativo para abrir o arquivo tal, né? Aí ele vai dar uma lista, se você não souber nenhum desses aqui, você vai ter que procurar outro arquivo, escolher em um outro PC, escolher um aplicativo no seu PC, você vai ter que escolher outro. Se eu escolher aqui o Excel, beleza, ele vai abrir, certo? Tá lá com os comandos, os códigos do Excel, vai abrir. Agora, olha quando eu boto a extensão de volta. Ponto ls, eita, lsxs, né? L X, eita, eu me lembro. XLS XLSX. Ó. É tu saber de que programa é. Dá uma pesquisada no procura a gente olha já já. Bora, diz aí qual é a ADS X. Do Audace. É do Audace. É, vai abrir, do Audace. É um vídeo, né? Pronto, ó. Quando eu botei de volta a extensão, certo? Mas não vamos ater muito a isso não, né? Vamos agora para segunda parte. Vamos criar pasta, né? Ó, criar pasta é simples. É bem simples. É só você memorizar isso aqui, ó. Como é que eu faço para criar uma pasta? Eu vou até o local onde eu desejo criar a pasta. No meu caso aqui, eu vou me ater aqui na área de trabalho mesmo, certo? Vou clicar com o botão direito. Vou apontar para o comando novo. Em seguida, clique em pasta. Vou logo tirar uma duvidazinha que eu vejo os alunos muito fazer. Ah, professor, eu estou tentando aqui, toda vez que eu tento passar, deixa eu fazer o seguinte, vou botar aqui, ó, novo. Eita, quando vem aqui, beleza, mas às vezes, pronto, deixa eu ver se consigo fazer ele vir aqui embaixo. Novo. Eita, tá vindo sempre em cima. Eu vou botar numa posição, ver se ele muda. Ó, pronto, aqui, ó. Não conseguiu abrir aqui, ele abriu pra cima, tá vendo, ó? A pasta tá lá em cima. Aí eu vejo muitas vezes o pessoal, eita, professor. Eita. Fazendo isso, ó. Não é? Aí desaparece. Veja, tá vendo que ele traça uma linha de seleção aqui? Não é? Se eu tirar ela aqui, ó, um pouquinho e voltar, ó, ele não fecha, tá vendo, ó? Eu posso vir aqui, ó, botei de volta, não fechou, não foi, ó. Botei e tirei, não fechou. Se eu botar e ficar assim, ó, vou passar por cima de outro, ele fecha, ó. Tá vendo, ó? Se eu fim ligeirinho, ó, mas esperou, ele fecha. Então, gente, ó, não tem estresse. Puxa pra cá, né? Não precisa se alvoroçar, porque ele não vai fechar rápido, ó. Você, em algumas posições ele nem fecha. E vem e clica. Então, bora lá. Como eu faço para criar uma pasta? Clique com o botão direito no local onde eu desejo criar uma pasta. Aponto para novo. Em seguida, clico em pasta. Esse comando novo, onde ele aparecer, vai ser para criar esses itens aí. Infinidade de itens, né? Pasta, atalho. No caso, a gente aqui, pasta. Quando aparecer o ícone de pasta, ele vai vir taxadinho aqui de azul, a palavra nova pasta. Eu não preciso nem apagar, nem clicar fora, nem fazer nada não. Basta eu começar a digitar aqui o nome que eu desejo da minha pasta. Eu vou botar aqui
escola e dou Enter. É a maneira mais rápida de criar uma pasta, certo? Agora, se eu quiser criar dentro da pasta escola outra pasta, eu vou abrir a pasta escola e vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Clique com o botão direito na área vazia da pasta, aponto para novo, clico em pasta e digito o nome que eu desejo dar. Sala, certo? Só que sala tá errado, né? Depois a gente vai corrigir. Se fosse para eu criar outra pasta aqui, sem ser clicando com o botão direito, qual a outra maneira que teria para eu fazer? Lembra? Comando é novo, né? Veja se você acha esse comando novo por aí. Na área, nessa área. Tem. Eu já estou vendo ele daqui, né? Aqui, ó. Tá vendo? Novo. Então tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Tem aqui, ó. Se você não quiser clicar com o botão direito. Tem até atalhos no teclado para criar. Certo? Só que o atalho no teclado eu acho mais complexo. É Ctrl, Shift, sei o que. É três teclas. A maneira mais rápida que eu acho para criar pasta é isso. Ó. Clica com o botão direito, aponta para novo, pasta. Mas depois eu passo o teclado para vocês também. É, eu uso muito atalho, mas eu para criar pasta, não sei porque eu acho que prefiro o mouse. Pronto, já sei criar uma pasta. Agora, se eu disser só, gente, cria uma pasta dentro da pasta Downloads, que era o que eu faria. Venho aqui dentro dessa pasta mesmo que eu já tô, eu posso ir para ela, ó. Tá aqui, cadê Downloads? Aqui, ó. Tá vendo? Só é clicar aqui e vai abrir a pasta Downloads. Ah, mas eu quero que você crie uma pasta agora na área de trabalho. O que é que eu faço? Eu preciso fechar isso aqui? Não. Lembra que eu posso navegar, ó, por aqui, ó? Área de trabalho. Tá aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. Desktop, ó. Área de trabalho. Entenderam como é que faz para criar uma pasta? É simples, né? Agora veja. Já que a gente já sabe criar uma pasta, vamos entender um pouquinho de como é que funciona essa janela, né? Vamos relembrar. Vamos ver algumas características dela. Aqui, ó. Tem um comando novo, que eu já sei para que serve. Aqui eu tenho uma área de navegação. Aqui eu tenho uma área de visualização de conteúdo. Um localzinho para dar detalhe. Ó, tem um nome de detalhe aqui. Se eu apertar, ele tira os detalhes. Se eu clicar, ele devolve, né? Agora vê. Desse lado aqui, ó, que eu tenho meu computador. Se eu clicar em meu computador, eu tenho acesso a todas as unidades de disco. Se eu colocar meu pendrive aqui, ela vai aparecer aqui também. Tá? Outra coisa, eu consigo ver as pastas desse lado aqui, ó. Eu consigo ver essas pastas em hierarquia. Exemplo, eu vou no disco C. Se eu clico no disco C, o conteúdo do disco C aparece aqui, né? Com todas as pastas e arquivos que nele contém. Agora eu posso pegar e vir nessa setinha aqui, ó, e clicar nela, ela vai expandir. Aí você vai ver a mesma quantidade de pasta que eu tenho aqui são as mesmas daqui, certo? Só não aparece quem? Os arquivos. Porque aqui eu vou conseguir ver a hierarquia das pastas. Toda vez que eu ver uma pasta que tiver uma setinha aqui de lado, significa que tem mais coisas aqui dentro dela. Exemplo, eu vou vir aqui em arquivo de programa e vou dar um clique aqui, ó. Veja, eu não cliquei na pasta, cliquei no botãozinho. O conteúdo que você está vendo desse lado ainda é de quem? Dele, do disco C. Só que eu expandi arquivo de programa. E eu sei que em arquivo de programa tem ó, a pasta zíper. Então eu posso dar uma examinada nesse conteúdo aqui da pasta arquivo de programa sem tirar a visualização do conteúdo do disco C. Eu só vou ver o que tem dentro de uma pasta arquivo de programa desse lado quando eu clicar nela. Aí ele mostra. Tá vendo? Agora veja a importância de você ter tudo organizadinho. Quando você instala um programa no seu computador, vem para essa pasta aqui, ó. Para essa, ou para o arquivo de programa 86. Ó, o WinZip, Adobe, o Corel, eGames, o Office e assim sucessivamente. Então, é assim que funciona, é assim que eu consigo me movimentar dentro do computador. Eu posso vir para a área de trabalho de novo, ó. Cadê minha área de trabalho? Posso abrir a pasta sala que eu criei aqui, ó, a sala, escola, tá vendo?
Entenderam essa parte? É complicado. É que é muita informação, né? Mas vocês vão ver que no passar do tempo vocês vão entender. Porque quando você começa a saber, soube que é uma pasta, sabe que é um arquivo, e você conseguiu se movimentar aqui, tudo fica mais fácil. Na hora de aprender a salvar, você já não vai se preocupar nessa parte de movimentação. Alguma pergunta? Não? Então bora cá. Eu tinha criado uma parte chamada escola e também criei sala, né? Aí eu errei sala, não foi? Eu botei sala com 2A. O que é que eu faço para corrigir? Se eu apagar a pasta para criar outra, não faz sentido, né? Que eu vou apagar ela e tudo que nela contém. Eu faço muito isso, assim. Só que aí eu já tenho a prática no tempo de espera. Eu não ensino logo assim porque como é que eu vou explicar a você o tempo certinho, ó, né? Que é 2 cliquezinhos bem de leve. Aí depois eu ensino. Mas eu quero que você entenda o seguinte: para trocar o nome de uma pasta, tem um comando chamado renomear. É só você clicar com o botão direito no item que você deseja trocar o nome. Nota que eu não falei pasta, né? Para depois você dizer, ah, professor, o senhor pediu para mudar o nome de um arquivo, mas você ensinou foi mudar o nome de pasta. Não. Esse comando serve para mudar o nome de um bocado de coisa. Ah, mas quais coisas que eu posso saber que muda? Gente, se eu clicar aqui, ó, com o botão direito e aparecer ele, é porque eu posso mudar o nome. Se ele não aparecer, é porque eu não posso. Certo? Entenderam? Ó, cliquei aqui, ó. Ele aparece? Não, né? Boa noite. Agora, se eu clicar, por exemplo, ó, no disco C, já apareceu, não foi? Renomear. Entenderam agora? Então, ele aparecendo, eu posso trocar o nome. Então, é bem simples, ó. Deixa eu voltar aqui para o que eu quero corrigir. Epa, é aqui. É bem simples, ó. Clique com o direito e sim, no Windows 11 tem mais opções e às vezes as opções principais vão aparecer aqui e outras não. Mas toda vez que você procurar um comando aqui e não encontrar, venha para cá, ó. Clique em mais opções que ele vai dar uma mudada e vai mostrar todas as opções que esse menu tem. Aí tá aqui, ó, renomear. Ele ficou novamente taxadozinho de azul. Aí começa um A para mudar, ó. Clica aqui e dou Enter. Certo? Entenderam? Como é que faz para renomear? Então vê. Agora eu já sei o que é uma pasta, já sei para que ela serve. Já sei o que é um arquivo. Já sei criar uma pasta. Já sei mudar o nome dela. E eu já vi como é que faz para navegar aqui, ó. Né? Eu vou soltar, vou dar uns 5 minutinhos para vocês. E depois vou passar um resumo, certo? Do que foi dado agora. Só um minutinho para eu soltar para vocês.